Há verdade brutal no espelho, quando o guerreiro se destrói. Por apenas um segundo, olhe direto para a realidade refletida nesse espelho, por uma vez na vida, não desvie o olhar da sua própria sombra. O que você vê? Um rosto abatido? Rugas profundas? Olhos mortos, como se tivesse acabado de sair de uma tumba. Pare de culpar o tempo ou o estresse do trabalho. O tempo é inocente, ele está apenas passando. Você é quem está segurando a lâmina enferrujada da preguiça, esculpindo a si mesmo como um velho decrépito muito antes da hora. Você posta sobre filosofia estoica no seu feed? Você afirma ter uma mente invicta? Me poupe. Um guerreiro de verdade nunca deixa seu corpo murchar por causa de hábitos medíocres e uma falta total de disciplina. Olhe para a história de André, um jovem agricultor com o rosto de um homem de 70 anos. Quando ele resmungou sobre o peso do mundo, um sábio apontou diretamente para o seu café preto e seus olhos fundos e escuros, e soltou uma bomba de realidade. Você não está carregando o peso do mundo, rapaz. Você só está carregando a sua própria estupidez. Este vídeo não é um sedativo para você se sentir melhor sobre a sua estagnação. São 11 tapas diretos nas suas ilusões. Se você é frágil demais ou só quer alguém para massagear seu ego, caia fora. Volte para sua bolha de segurança. Mas, se você realmente quer reivindicar sua alma e ser dono do seu destino, fique até o último segundo. Eu vou expor exatamente como você está estrangulando a sua própria juventude com as suas próprias mãos. Pronto para a quarter? Tapa 1. O covarde disfarçado de espírito livre, a tua síndrome de fuga do médico. Escuta aqui, deixa eu te perguntar uma coisa papo reto. Você realmente acredita que é algum tipo de Deus imortal ou é apenas um covarde sem culhão, apavorado demais para encarar a realidade? Muitos de vocês estufam o peito para se gabar, eu nunca preciso de médico, eu vivo livre, não vou deixar um resultado de exame me escravizar. Parece legal, né? Parece aquela vibe de rebelde sem causa. Mas, na real, é uma palhaçada patética para mascarar o teu pavor absoluto. Você não está desfrutando da liberdade, você está assinando a sua própria sentença de morte através de uma escolha deliberada de permanecer ignorante. Olha para a verdade nua e crua, 90% das doenças podem ser aniquiladas se você as detectar cedo. Mas não, você prefere viver como um avestruz, enterrando a cabeça na areia e sussurrando para si mesmo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tive um parça bem aqui em São Paulo. Vivia se gabando de que era forte como um touro, virava noites trabalhando sem dar um espirro sequer. Até que, numa bela manhã, ele simplesmente caiu morto no escritório. Um tumor vinha corroendo o corpo dele em silêncio por 5 anos, enquanto ele fingia ser o cara saudável. Não espere a sua máquina começar a soltar fumaça preta para só então procurar um mecânico. Isso não é ser ousado, isso é ser um negligente que odeia a própria vida, desprezando o único presente que você realmente possui, este corpo. Um verdadeiro estoico encara a adversidade de frente para dominá-la. Ele não caminha em direção ao abismo de olhos vendados. Pega o telefone. Marca a droga do check-up. Não deixe a tua própria estupidez se tornar o assassino que vai executar a tua juventude muito antes do previsto. Quem lai, essa versão usa termos como papo reto, parça e sem culhão para criar aquela conexão imediata e visceral com o público brasileiro, mantendo a autoridade do canal Mente Invicta. Deseja seguir para o Tapa 2? Tapa 2, essa tua cara de enterro, quando a seriedade é, na verdade, fraqueza. Que porra de cara de enterro é essa? Por que você parece que está carregando o próprio caixão? Pode continuar aí, de cara amarrada, se forçando a parecer importante ou profundo. Mas depois não reclama quando a tua pele começar a despencar de tanto estresse. Tem um bando de moleque ingênuo por aí que acha que praticar o estoicismo é usar uma máscara fria, sem emoção e miserável. Quero patético. A real é a seguinte, quem não sabe rir é o exemplo máximo de uma alma fraca. Alguém que é estrangulado facilmente por qualquer picuinha irrelevante da vida. Você não é descolado. Você está apenas tão esmagado pela adversidade que nem consegue mais levantar os cantos da boca. Dá um pulo nas ruas do Rio.
Olha os camelôs ralando naquele sol de 40 graus, fritando no asfalto. Eles estão pingando suor, mas o sorriso deles é tão radiante que ilumina o quarteirão inteiro. Agora, olha para esses COR trancados em escritórios luxuosos com ar-condicionado, com a cara azeda de quem acabou de chupar um limão podre. Quem parece mais jovem? Quem é o verdadeiro mestre do jogo? O sorriso é um vasodilatador. É o creme anti-idade mais eficaz e gratuito do planeta, e você é pão duro demais para dar isso a si mesmo. Tratar cada detalhe bobo como se fosse uma crise de vida ou morte não prova que você é responsável, só prova que você é um incompetente na gestão da própria mente. Se você não consegue abrir um sorriso diante das piadas cruéis do destino, você não é um guerreiro. Você é só uma vítima patética cavando a própria cova com a tua amargura crônica. Aprenda a rir dos teus próprios fracassos antes que o tempo te transforme em uma múmia murcha e cheia de rugas. Sorria, ou aceite que você está apenas envelhecendo na covardia. Essa versão usa termos como picuinha, ralando e pão duro, que dão o tom raw e modern necessário para o mercado brasileiro. Pronto para o Tapa 3, sobre o sono? Tapa 3, a ilusão do corujão. Você acabou de demitir a sua única equipe de manutenção. Você se acha o bonzão, né? Se gabando por aí de virar à noite e de como você é focado no corre. Escuta aqui, essa fantasia de que dormir tarde é o segredo do sucesso não passa de um suicídio em câmera lenta com embalagem de paixão. Você acabou de dar o aviso prévio para a melhor equipe de manutenção que o seu corpo possui. Aquelas células que têm a missão de reconstruir a sua vida inteira enquanto você deveria estar apagado. Enquanto você está aí, hipnotizado por memes inúteis ou maratonando mais um episódio na Netflix até o sol raiar, seus órgãos internos estão gritando. Eles estão sendo explorados, sobrecarregados e deixados para apodrecer sem um único reparo. Dá uma olhada nas baladas aqui do Brasil às 2 da manhã. Olha para aqueles fantasmas cambaleando. As olheiras dos caras são tão fundas e pesadas que eu aposto que dá para guardar um filhote de gato ali dentro. É esse o visual que você quer? Essa vibe de morto-vivo acabado e murcho? Ou você quer o foco afiado de uma navalha e a energia elétrica de um verdadeiro líder? Para de usar o trabalho ou a pressão como uma desculpa esfarrapada para sua falta total de autocontrole. Dormir 8 horas não é um luxo para preguiçosos, é a disciplina de ferro de quem realmente se respeita. Se você não consegue gerenciar nem a hora de ir para a cama, não ouse falar comigo sobre liderar pessoas ou dominar o seu destino. Assuma a responsabilidade por essa cara destruída que te olha no espelho hoje. Desliga as telas, apaga a luz e vai dormir como um adulto que tem um cérebro funcional. Essa tradução usa expressões como focado no corre e aviso prévio, que trazem o texto para a realidade do dia a dia brasileiro. Pronto para o Tapa 4, sobre o estresse e o veneno do cortisol? Tapa 4, beber veneno e esperar que o outro morra. Ver você aí, com a cara roxa, as veias saltadas, gritando feito um louco no engarrafamento ou perdendo a linha por causa de um e-mail urgente, é uma comédia barata e patética. O que diabos você está fazendo? Você está, literalmente, injetando uma dose cavalar de cortisol nas suas próprias veias. Para de chamar isso de hormônio do estresse para parecer sofisticado. Chama pelo nome real. É um ácido de alta concentração que corrói o teu colágeno e derrete a tua juventude mais rápido do que qualquer química tóxica. O estresse é você beber veneno todo santo dia e desesperadamente esperar que o outro motorista ou aquele prazo maldito seja quem pague o preço. Onde está aquela fibra estoica de que você tanto se gaba? Epicteto, um homem que nasceu escravo, mas cuja alma era 10.000 vezes mais livre que a sua, nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. A verdade é que ninguém e nenhum evento tem o poder de te enlouquecer, a menos que você se coloque de joelhos e entregue o controle remoto da sua vida na mão deles. Você está escolhendo ser uma vítima miserável em vez de um guerreiro. Na próxima vez que você estiver prestes a explodir por qualquer merda insignificante, para por 2 segundos. Inala a fumaça do escapamento da realidade e pergunta a si mesmo: essa bobagem vale a pena ser trocada por 2 rugas permanentes na testa e um corpo que apodrece antes da hora? Se a resposta for não, e sempre é,
Então, pelo amor de Deus, fecha a boca, respira fundo e segue em frente. Seja o dono da sua paz, ou aceite que você está apenas envelhecendo em uma nuvem de ressentimento estúpido e inútil. Etapa 5. A morte doce. Você está se transformando em uma carne seca marinada no açúcar. Você acha mesmo que está se dando um mimo depois de um dia exaustivo? Acorda para a vida. Esses cristais brancos e brilhantes não são uma recompensa, eles são os traidores mais astutos da história humana. Quando o açúcar atinge a sua corrente sanguínea, ele não te dá apenas um barato falso de energia, ele dispara um massacre silencioso chamado glicação. Ele gruda no seu colágeno, endurece as suas fibras elásticas e transforma a sua pele, que deveria ser firme e vibrante, em um pedaço de carne seca marinada no açúcar, enrugada, sem vida e murcha. Você está, literalmente, se mumificando enquanto ainda está vivo, e o preço é esse envelhecimento cinzento estampado na sua cara. Eu conheço esse roteiro barato de cor. Você se sente estressado, acha que o mundo é injusto e corre para um donut ou um chá lotado de acompanhamentos para confortar a alma. E qual é o resultado? 15 minutos de prazer trocados por uma semana de desespero na frente do espelho por causa de acne, um rosto inchado e um humor ainda mais merda do que antes de você comer. Isso não é alívio de estresse, isso é covardia emocional, e está te levando direto para a autodestruição estética total. Chegou a hora de ser um detetive de elite da sua própria boca. Pare de deixar os ninjas da comida te levarem pelo nariz com rótulos bonitinhos como xarope de fruta ou açúcar natural. Açúcar é açúcar, e ele está assassinando a sua juventude. Se você não consegue controlar nenhum desejo medíocre por doce, então nunca ouse falar comigo sobre dominar a sua vida ou sobre sabedoria estoica. Escolha clareza e força em vez de uma fatia de bolo, a menos, é claro, que você queira parecer decrépito antes mesmo de chegar perto da aposentadoria. Etapa 6. A ilusão do macho durão. Você está virando um camarão grelhado. Olha, essa tua ilusãozinha sobre masculinidade ou resistência me faz querer rir. Eu conheço bem o tipo, os caras que estufam o peito e dizem, homem de verdade não usa protetor solar ou eu sou forte, o sol não me atinge. Escuta aqui, o sol do Brasil não tá nem aí pro teu ego gigante ou pra essa tua pose de alfa de fachada. Os raios UV não respeitam ninguém, eles fritam a tua pele em silêncio, dizimam a tua estrutura celular e te transformam em uma uva passa esquecida no telhado. Você não é nem de longe tão forte quanto pensa, você é só um ignorante patético, entregando o teu rosto para o envelhecimento precoce com as tuas próprias mãos. Olha para as estrelas de alto nível ou para os verdadeiros líderes por aí. Eles protegem a pele como se fosse o tesouro mais sagrado. Isso não é vaidade ou frescura de filhinho de papai. Isso é a sabedoria de manter a sua máquina de combate. Eles entendem que o seu corpo é a única ferramenta que você tem para conquistar o mundo. Passar um FPS 30 todo santo dia é como você desse uma ordem para o ambiente, você não toca no meu auge. É um manifesto de ferro de autorrespeito e disciplina bruta. Não se deixe virar um camarão grelhado, todo vermelho, descascando e decrépito, só por causa de um orgulho vazio. Se você não tem culhão para assumir a responsabilidade de proteger o seu próprio rosto do sol, então nunca venha falar comigo sobre dominar a própria vida ou espírito estoico. Passa o protetor e acorda pra porra da vida, ou aceita ser queimado vivo na tua própria estupidez. Etapa 7. Queimando a tua juventude em fumaça, a sentença de morte do covarde. Ei, se você quer convidar uma tropa de filósofos estoicos para a festa da sua vida só para que eles vejam você entregar cada gota da tua saúde para a Dona Morte, então vá em frente, continua dando esse trago. Fumar é a maneira mais estúpida de estrangular a própria vida enquanto você inala pura decadência cinzenta. Que porra você está fazendo? Você está exalando a própria essência da tua juventude e inalando uma sentença de morte para a tua pele. Quando o teu oxigênio é cortado por essa nuvem tóxica, bum, você não passa de uma múmia ambulante, apodrecendo de dentro para fora. Pele sem vida, hálito que fede a arrependimento, é esse o estilo que você quer passar? Olha para a verdade nua e crua. Nenhum guerreiro de verdade é burro o suficiente para cortar o próprio suprimento de ar no calor da batalha.
Você fala grosso sobre mandar no seu destino e conquistar o topo, mas está aí de joelhos, submisso a um rolinho de papel e um pouco de mato seco picado? É ridículo. É humilhante. Se você não tem culhão para largar um hábito de suicídio em câmera lenta como esse, não ouse falar de disciplina ou força interior nunca mais. Não culpe o estresse. Não culpe o ambiente. Você é quem escolheu incinerar o seu futuro em troca de alguns minutos de um barato falso e barato. Assuma a responsabilidade total pela imagem destruída que você vê no espelho hoje. Joga esse maço fora e começa a respirar como um homem livre, ou então fica de bico calado e assiste a tua juventude desaparecer nessa fumaça branca e medíocre. Etapa 8. A loucura das dietas, quando a vaidade te transforma em um balão murcho. Você quer perder 10 quilos em uma semana só para caber num biquíni em Copacabana ou para arrasar naquela festa de aniversário. Meus parabéns, você acabou de dar o golpe mestre no seu próprio corpo. Você chama isso de esforço? Não, vamos dar o nome real. É uma estupidez absoluta mascarada de determinação. Você está tratando o seu corpo como um brinquedinho de 1,99 em vez de um templo sagrado. Dá uma boa olhada no espelho depois que esse milagre termina. A sua pele parece firme e vibrante como você sonhou? Ou ela parece cinza, caída e patética, como um casaco velho, empoeirado e largo demais pendurado num cabide magro e enferrujado? Você empurrou todo o seu sistema biológico para um estado de choque. Você deixou cada célula passando fome só por um número falso na balança e por uns likes baratos nas redes sociais. E qual é o resultado? Você não está mais bonito. Você só parece um balão murcho, enrugado, fraco e miserável. O estoicismo nos ensina a virtude da temperança. Isso não é um conselhinho fofo para você se sentir bem, é a disciplina de ferro de um guerreiro. Um estilo de vida equilibrado, persistente e controlado dá um tapa na cara dos seus impulsos de curto prazo todo santo dia. A verdade é que você é preguiçoso demais para manter uma rotina consistente o ano todo, então escolhe se torturar com dietas malucas de última hora para tentar consertar a sua própria negligência. Para de culpar as circunstâncias. Para de culpar a tua genética. Foi a tua falta de persistência que te fez fracassar em manter o teu auge. Comece a comer com a porra de uma inteligência e treine com consistência como um adulto que tem cérebro. Ou apenas aceite que você vai definhar na sua fantasia patética de beleza da noite para o dia. Etapa 9. A tua cadeira é um túmulo, para de ensaiar para o teu caixão. Dá uma boa olhada nessa cadeira onde você está pregado agora mesmo. Ela não é um lugar de descanso, é uma cova que está sendo cavada para a tua juventude. Você passa 10 horas por dia sentado imóvel? Fantástico! Você está se tornando um profissional de nível mundial em ficar deitado num caixão. O corpo humano é uma obra-prima do movimento, projetado para conquistar, para se mover, para explorar, e não para fossilizar como uma massa flácida num sofá com um saco de batatas e um controle remoto na mão. Não ouse tentar mentir para mim com esse roteiro de estou ocupado demais ou estou exausto. Isso não passa de uma preguiça covarde devorando silenciosamente os teus músculos e as tuas veias. Escuta aqui, eu não estou pedindo para você virar o Arnold Schwarzenegger ou um fisiculturista profissional nas praias do Rio da noite para o dia. Tudo que eu peço são 45 minutos para você tirar a porra da sua bunda da zona de conforto. Camine. Hawks Farrell. Trate isso como o mínimo de autorrespeito básico, em vez de ficar torturando o teu próprio cadáver com esse conforto estúpido e estagnado. Você possui exatamente um motor para te carregar por esta vida, e você está deixando ele enferrujar no meio da estrada só por causa de um prazer barato e momentâneo. Não culpe a sua genética. Não culpe o seu trabalho de escritório. Você é quem escolheu apodrecer nessa cadeira. Levante-se e mova-se como um guerreiro de verdade, ou aceite o fato de que você está definhando em uma cova chamada conveniência. Etapa 10. O viciado em cafeína, pegando energia emprestada com juros abusivos. Ei, olha para essa xícara na sua mão. Você realmente acha que está mandando para dentro algum combustível divino para se tornar um super-herói corporativo? Para de se enganar com essa pose falsa de hustler ocupado. A verdade é que você é apenas um devedor patético.
pegando a energia de amanhã emprestada para remendar o esgotamento de hoje. Mas você tem ideia de quão altos são os juros no banco do corpo? Eles são extorsivos. O preço que você paga é uma pele pálida e sem vida, um sistema nervoso frito e uma mente que está constantemente à beira de um ataque de pânico. Quando você vira mais de 2 xícaras por dia, você assinou oficialmente a escravidão da sua alma. Você não é mais o mestre do seu destino. Você é apenas um fantoche sendo sacudido por um coração disparado e uma ansiedade aleatória e inútil. Você consegue imaginar o imperador Marco Aurélio sentado ali, com a perna tremendo sem parar e os olhos arregalados porque teve uma overdose de cafeína? É ridículo. É baixo. Ele nos ensinou que o poder supremo reside na quietude, algo que um cérebro superestimulado jamais poderá tocar. Quando você deixa a cafeína dar as ordens, cada decisão que você toma é impulsionada pelo pânico, não pela sabedoria. Não ouse culpar a pressão do projeto ou os prazos. Você foi quem escolheu abrir mão da clareza real em troca de um barato químico e falso. Você quer acordar de verdade? Então joga a xícara fora, levanta essa bunda da cadeira e vai fazer uma caminhada de 15 minutos ou abre a porra de um livro. Assuma a responsabilidade radical pela paz da sua mente, ou aceite que você vai envelhecer como um viciado, vivendo constantemente no meio de tremores. Etapa 11. O corpo murcho, tornando-se uma múmia no coração da Amazônia. Olha para esse rosto murcho no espelho. É uma piada patética que você mora em um país com as maiores reservas de água doce do mundo, como o Brasil, e ainda assim o seu corpo pareça um lixão ressecado no meio do nada. Para de culpar o calor. Encare os fatos. Você é 70% água, mas está tratando o seu próprio sistema com uma negligência total e gelada. Sem água, as toxinas se acumulam no seu sangue como um esgoto entupido. A sua pele fica áspera, cheia de rugas. Você não está apenas ficando velho, você está, literalmente, se mumificando de dentro para fora. Nem ouse ficar aí discutindo com a ciência ou me vindo com essa palhaçada de estou ocupado demais para engolir água. Escuta bem, homens precisam de pelo menos 2,5 litros, mulheres precisam de 2 litros. Todo sono dia. Isso é o mínimo para a sua sobrevivência, não é uma sugestão para você ficar refletindo. Comece a carregar uma garrafa de água como se fosse a sua arma definitiva para proteger a sua aparência e a sua vida. No momento em que você finalmente sente sede, milhões de células suas já estão gritando em agonia e morrendo há horas. Você se chama de guerreiro? Diz ter uma mente invicta? Não me faça rir. Se você é preguiçoso demais para servir um copo de água para si mesmo, que direito você tem de falar em conquistar o mundo ou dominar o seu destino? O seu templo, esse corpo, está desmoronando, e não é por causa da idade ou de desastres naturais. É por causa da sua negligência barata e de quinta categoria. Tira a bunda da cadeira, enche um copo de água e bebe agora mesmo como um adulto que tem um pingo de autorrespeito. Ou cala a boca e aceita que você está apodrecendo na sua própria desidratação estúpida. Espírito guerreiro, agir agora ou apodrecer na covardia. E aí, já foi o suficiente? Esses 11 tapas que eu acabei de dar finalmente entraram na sua cabeça? As suas bochechas estão queimando e o seu ego gigante e frágil está começando a sangrar? Ótimo! Esse ardor, esse sentimento de vergonha, essa é a única prova que te resta de que você ainda é humano, e de que ainda não se transformou completamente em um cadáver oco e apodrecido de dentro para fora. Nem ouse ficar aí apenas balançando a cabeça como um desses filósofos de poltrona, para logo em seguida afundar de novo na lama da sua própria preguiça assim que este vídeo acabar. O estoicismo não é uma joia barata para você colocar na prateleira e parecer inteligente. É uma arma afiada como uma navalha, forjada para você lutar e sobreviver na arena brutal da vida. Estoicismo é ação. Exatamente agora, você tem uma escolha. Pode continuar aí, definhando nessa cadeira, deixando a covardia engolir a sua juventude por inteiro, ou pode levantar a porra da bunda, virar um copão de água e ir para a cama no horário hoje à noite, como um adulto disciplinado e com uma espinha dorsal de ferro. Grave isso na sua mente. A saúde é o único cheque nesta terra que realmente tem valor. No segundo em que ele for sustado, você vai ver que você está
Cada gota de glória, dinheiro ou poder que você persegue desesperadamente se torna nada mais do que tinta inútil em um papel sujo. Você realmente acha que vai conquistar o mundo com um corpo destruído e um fôlego curto? Não me faça rir. Se você realmente tem culhão para assumir a responsabilidade radical pelo seu destino, deixe o seu juramento de guerreiro nos comentários agora mesmo. Eu sou o senhor do meu corpo. E não ouse esquecer de se inscrever no Mente Invicta, para que possamos continuar forjando mentes de aço e corpos que se recusam a ser conquistados. Veja os vencedores no topo da sabedoria. Tchau.